Boa noite. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro podcast da Liga Acadêmica de Gerontologia. Nosso podcast é o Conexão Físio. E a gente está com uma convidada super especial aqui, que é a Cíntia Freire Jardim. Dá um oi aí pro pessoal, Cíntia. Oi, pessoal. Gente, a Cíntia é uma fera aqui da área. Ela é fisioterapeuta formada pela UFMG no ano de 2011. Mestre em Ciência da Reabilitação pela UFMG também. Especialista em Gerontologia pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E em Fisioterapia de Gerontologia pela Abranfinge. Ela também faz parte da comissão científica da Abranfinge. Docente da pós-graduação em Gerontologia da UFMG, Ciências Médicas e Interfísio no Rio de Janeiro. Sócia proprietária da Vitalidade Home Care, que é especializado em serviços em saúde da pessoa idosa, né? Da pessoa idosa. Empreendedora do marketing digital com o método DMP, que é Descomplicando a Marcha da Pessoa Idosa. Da avaliação ao acompanhamento, né? E formação em Mackenzie, Pilates, Yoga, Cuidados Paliativos e Empreendedorismo pelo Sebrae. Ufa, que currículo, hein, menina? Cíntia, para as pessoas que estão nos assistindo agora, conta pra gente, explica. Tem muita gente que tá na faculdade, algumas pessoas que estão fora aí no dia a dia, mas não sabem o que é gerontologia. Você consegue explicar, dar uma definição pra gente e falar um pouquinho do dia a dia, o que você faz? Claro, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, levando esse conhecimento da pessoa idosa, desse universo do envelhecimento para mais pessoas, para alunos, para profissionais de saúde. Então é uma honra poder ser esse veículo de informação e de conhecimento para essas pessoas, porque ainda é desconhecido, ainda estamos chegando, né? Uhum. Então, a gerontologia, ela vem como etiologia grega, geron, e geron significa ancião, velho, e logia é o estudo, a ciência. Então, é a ciência que estuda, que aprofunda e que entende a pessoa idosa de uma forma multidimensional. Então, a gerontologia, ela contempla várias categorias profissionais. Sim. Então, sejam elas nós fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, que são geriatras, né? e o advogado, as ciências sociais. Então, a gente tem um universo que contempla o idoso nas suas diferentes necessidades, sejam elas físicas, da saúde, como também sociais e econômicas. Então, é uma visão global, né? Uma visão holística, holo de todo da pessoa idosa. Então, é tudo que compete a esse universo do envelhecimento e o conhecimento através dele. Sim, sim. É um conjunto de profissões, acaba que sendo, né? Englobando aí, né? Uhum. Então, Cíntia, eu queria fazer algumas perguntas para você. E eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito importante, que você como empreendedora, né, de marketing digital, me conta aí, quais são quais são suas principais oportunidades de negócio hoje dentro da gerontologia? Primeiro te dizer que o mercado ele é emergente. Nós temos hoje uma população idosa cada vez em maior número. Então, é uma grande oportunidade, eu diria um oceano azul, quando você pensa em oportunidades do público da pessoa idosa, né? Então, eu costumo separar em dois grandes grupos de oportunidades. A oportunidade de serviços, que são as assistências, e a oportunidade de produtos. Então, hoje aqui eu atendo, inclusive, o mercado de home care, o mercado de serviço, de prestação de serviço. Então, pode ser home care, hospitais, clínicas, academias que promovem, previnem incapacidade, promovem saúde, envelhecimento ativo, empresas que contemplam a parte educacional, então, cuidadores de idosos, formação de profissionais que vão se capacitar para lidar com a pessoa idosa, e um outro segundo grande grupo, que é o grupo de produtos.
Então, a gente tem hoje as tecnologias, os dispositivos auxiliares de marcha que contribuem na mobilidade, na melhora da mobilidade da pessoa idosa. Nós temos camas, macas, suportes, vestuários, enfim, todas as necessidades da pessoa idosa. Sim. Então, a gente tem esses dois grandes grupos que contemplam nada mais, nada menos do que a demanda, as necessidades específicas dessa idade, que é diferente de outros públicos, né? Então, oportunidades essas que inclusive estão iniciando, entendendo quais são as necessidades, porque hoje nós temos idosos cada vez mais longevos. Sim. Então, o IBGE, por exemplo, no último ano... Fala que a população brasileira só tende a envelhecer, né? Daqui, acho que em 2035, se eu não me engano. Na verdade, nós temos uma composição, né, de pessoas idosas, em sua maioria. Hoje nós temos 22 milhões de idosos na população brasileira. Dentre esses, 37% são centenários. Então, nunca tivemos tantos centenários na nossa população. E quem que vai cuidar dessas pessoas? Quais são as necessidades dessas pessoas? É um mercado ainda desconhecido. Porque hoje, antes a gente não tinha um volume, um N, tão grande assim para entender quais são essas necessidades, as demandas, as especificidades deste público, dessa persona, desse idoso, sabe? Então, é um aliado entre entender qual é a demanda para entender de que forma a gente vai favorecer esse envelhecimento cada vez mais ativo, com mais qualidade de vida, com mais independência, com mais autonomia, para que esse idoso tenha um envelhecimento saudável, feliz, né? Com independência, com autonomia. Claro, entendi. E hoje a gente vê que o público, né, em geral, as pessoas, elas têm cada vez mais se interessado por esse assunto, né? Porque tem um avô, tem um pai, tem o tio, né? E as pessoas, hoje a gente já está vendo, como você já tinha falado, essa crescente na população brasileira. Então a gente está vendo esse cuidado, essa demanda do público, né? Enfim, e é exatamente no dia a dia. Por isso, desculpa te interromper, pode falar, Cintia. É que a gente precisa levar conhecimento sobre essas demandas para essas pessoas. Hoje eu atuo no mercado de home care, né? Especificamente eu tenho uma empresa onde eu tenho uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, e o que a gente encontra são famílias perdidas. São famílias em sofrimento por não saber o que fazer. Como proceder com o idoso em casa, né? Exatamente. Então, elas observam, assistem o declínio e trazem isso para cunho pessoal, né? Sim. Como é que eu vou salvar o meu pai, o meu avô? Então, por isso a necessidade de a gente ter um conhecimento e profissionais que direcionem essas pessoas para um cuidado humanizado, para um cuidado específico, para atender aquela pessoa em todas as suas demandas. E já que você está falando assim em atendimento, né, dessas pessoas, nessa questão de habilidades, enfim, quais são que você acha que são as habilidades e conhecimentos essenciais para ali um empreendedor para atuar nessa área de gerontologia? Acho que é uma pergunta, você já passou bastante coisas, né, assim, para a gente, já deu uma visão geral sobre os materiais, sobre o que utilizar, sobre a mão de obra, sobre maquinário que vocês já utilizam, né, dentro do dia a dia, dentro da prática clínica, dentro da primeira pergunta. E fica essa segunda pergunta aí, quais são os conhecimentos essenciais para um empreendedor, né, nessa área, que é uma área desafiadora, até porque quando a gente fala um pouquinho sobre idoso, a gente fala sobre família também, né? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado em si. Pode falar, sim. A gente fala sobre um universo, porque o idoso ele está inserido numa casa, com uma família, tem a estrutura da casa, tem a estrutura que compõe aquele micro-universo e a gente vai aumentando o nível de complexidade que são as relações interpessoais desse idoso com a família, com outras pessoas, com outros amigos e socialmente. Então, de acordo com a OMS, a gente tem a classificação internacional, né, de saúde e funcionalidade, nós vemos a pessoa hoje como um ser biopsicossocial. Então,
nós empreendedores precisamos entender de todas essas esferas e domínios para contemplar essa pessoa no que ela realmente precisa. Então, eu vejo que a primeira e a fundamental habilidade, na verdade nem a habilidade, é a capacitação que um empreendedor precisa ter, é o conhecimento dessa pessoa. Quais são as suas necessidades reais, específicas, qual que é a demanda que ele precisa. E aí a gente tem diversos perfis de envelhecimento, porque tem isso também, né? Cada empreendedor, num tipo, no modelo de negócio... E tem a questão de patologias diferentes. Exato, também. Então, exato. Pelo que eu estou entendendo aqui, é um ramo que abrange muitas coisas, como ela tinha, a Cíntia tinha comentado no início do podcast, de multiprofissionalismo, de conjunto. E eu acho que está faltando um pouco disso, né, Cíntia? Você como especialista na área, às vezes você ali é especialista, às vezes a gente na fisioterapia acha que o fisioterapeuta em si generalista ali, acha que pode atender esse público. Eu como fisioterapeuta, acho ortopédico, posso atender esse público porque eu consigo atender. E é muito específico, né? Então eu acho que é importante essa troca, esse feedback que a gente está tendo aqui, essa troca, porque não é bem assim. Porque são patologias diferentes, são conhecimentos específicos. Então tem essa especificidade que é bem pontual, né? Exato. Dentro desse universo que a gente que você está apresentando aqui pra gente. E esse é o principal ponto. É o primeiro passo que um empreendedor precisa ter. É um conhecimento de qual é o público-alvo que que ele deseja trabalhar. Então, se é um público-alvo, mesmo que seja idoso, mas um idoso robusto, ele vai precisar de determinados conhecimentos e adaptações e necessidades. Para um idoso extremamente fragilizado, talvez é um idoso que já está restrito ao leito, que tem uma demanda muito diferente desse primeiro perfil. E aí essas demandas são dores diferentes, são desejos e necessidades diferentes. Então, entender qual é o público-alvo e definir esse público-alvo é um passo importante para você pensar em empreender dentro da gerontologia. Um nicho, né? Um nicho, exatamente. Exato. Porque são tantas possibilidades, como você falou, que então a gente tem que ter um nicho e definir o que é o público-alvo, né? Exato. Depois de você definir o seu público-alvo, se você quer empreender, você precisa saber empreender. Exatamente. E eu digo que empreender não é aventura. Não é simplesmente igual a maioria vai, vou fazer um vídeo no Instagram, vou vender o meu curso e generalizar em geral para todo mundo. Quem dera. Que não é assim que funciona, né? Não, olha. E para você empreender, aí sim, você precisa desenvolver diversas capacidades e habilidades que a universidade, a formação do ciclo básico de ser um profissional, ela não contempla. Então, quando nós formamos como profissionais, no caso fisioterapeutas, a gente não tem a dimensão do que é um empreendedorismo. Então, a gente precisa aprofundar o que é um modelo de negócio. Você precisa saber sobre finanças, você precisa saber sobre contabilidade, o básico, pelo menos para você refletir qual é o modelo dentro daquele plano, quais são os impostos que você tem que pagar. E você precisa saber sobre gestão de pessoas, quem são essas pessoas que você vai contratar, quais são as habilidades que essas pessoas precisam ter. Comunicação. Como é que você vai vender o seu serviço? Exatamente. Saber vender. Então, é um conjunto de habilidades que quando você decide empreender, e essa todo mundo na verdade, muitas pessoas me procuram para poder começar o seu negócio, né? Eu falo, dá um passinho para trás. Vamos entender quais são os seus objetivos, de que forma, e vamos capacitar antes de dar esse passo. E empreender não é só vou ali alugar uma sala, vou comprar uns equipamentos e vou abrir as portas e dizer que assim estou empreendendo. Possivelmente esse negócio está fadado ao fracasso. Então, empreender com sabedoria, com conhecimento de causa, é diferente. Sim. E falando assim, né, dessa questão de empreender, eu acho que a galera que tá aí nos assistindo tá entendendo o que a Cíntia tá falando, tá muito claro, viu, Cíntia? O que você acha que como tendência demográfica, como que o envelhecimento da população afeta assim, as estratégias de negócios
na gerontologia, até porque é um público muito frágil, é um público que você tem que ter um cuidado para empreender com eles também, né? Então, conta pra gente aí. Olha, como eu disse, os nossos estudos hoje, recentes, populacionais, nos direcionam para que esse envelhecimento ele ocupa cada vez um número maior de pessoas. E as demandas vão modificando ao longo do tempo. Então, entender como comunicar com essas pessoas, e essa comunicação, ela precisa ser adaptada, né? Se você conversa com uma pessoa na velocidade que a gente está falando, possivelmente o idoso pode não entender. Então, a gente precisa ser mais claro, mais objetivo, mais específico dentro de cada nicho de negócios. Sim. E eu penso que isso, esse número elevado de pessoas idosas impactam positivamente para quem tem um negócio na área. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de empreender dentro do universo do idoso, justamente porque a gente tem uma alta demanda e ainda poucos profissionais capacitados realmente para poder lidar com essas demandas específicas. Nós temos hoje 500 milhões de fisioterapeutas em todo o Brasil. E a gente não tem nem 5% desses fisioterapeutas que sabem tratar a pessoa idosa, que tem a especialidade. Tem a especialidade que é formado ali, que tem aquela formação específica para atender uma patologia, né? Exato. Então, falta ainda estudar, conhecer, aprofundar sobre o assunto. Eu acho que acho que essa questão de aprofundar na gerontologia é muito importante, porque hoje em dia eu vejo que nas várias profissões, né, multiprofissionais, fica-se muito no básico, no geral, como atender cada paciente, não tem uma especificidade de cada paciente é um paciente. As pessoas acham que hoje a fisioterapia, falando assim, em geral, é atender todo mundo da mesma forma, e não tem uma receita de bolo. E pelo que eu tô entendendo, assim, Cintia, que você tá falando, é que a pessoa idosa, ela literalmente cada pessoa é um caso diferente, é uma situação diferente, que pode ser que um idoso tenha um problema cognitivo, a gente não sabe qual que é o ciclo social que ele está vivendo ali dentro da própria casa dele ali com os familiares, se é um ambiente agradável, se é um ambiente conturbado. Então a gente tem que entender esse meio também para começar a tratar quais são como que eu posso melhorar aqui, quais são as demandas específicas, né, que esse paciente tem dentro da casa. Será que a casa é adaptada? Será que ela não é adaptada? Como que o familiar ele tem condição de pagar um profissional para estar acompanhando esse paciente, essa pessoa, esse idoso que está em casa? Quais são os cuidados que eu devo ter ali dentro com ele? Tem que ter barra, tem tapete. Então, essas coisas a galera é meio geral, todo mundo mais ou menos meio que sabe, só que parece que sabe. Só que se soubesse não acontecia grandes acidentes com quedas, que a gente vê muito, né? Eu acredito que você em si, na sua prática profissional, até mesmo dentro da clínica, né? Que a home care, deve atender todos os dias essas demandas, né? Sim. E eu queria que você contasse pra gente como que é o seu dia a dia dentro da clínica que você atende, como que é os seus atendimentos em si, com relação à queda, com relação a como tratar esse paciente, porque empreender nessa área é difícil. Como você falou, tem que ser específico. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua prática clínica, enfim. O grande diferencial do especialista em fisioterapia em gerontologia é porque ele tem a capacidade de entender o envelhecimento, seus diversos impactos negativos ou positivos, né? Quais são os declínios de todos os sistemas. Então, diferente de um profissional generalista, ele consegue fazer uma triagem específica de cada um dos sistemas e entender onde é o elo frágil daquele sistema.
Então, você trouxe aí o exemplo da queda, por exemplo. Um fisioterapeuta generalista vai cuidar do sistema musculoesquelético. Que a gente acha que é tudo É baseado em tudo. sistema musculoesquelético. Não é Que o bem nosso assim, né? corpo se resume a músculo, articulação Isso. e tendão. Só que não, né? O envelhecimento traz um declínio de todo o sistema. Então, como você mesmo disse, o declínio do sistema cognitivo, o do sistema vestibular, do sistema circulatório, do neurológico. Então, nós somos capazes de aplicar testes e medidas que são padronizadas e validadas para essa população, com pontos de corte específicos para a população brasileira, Uhum. de forma que a gente consiga entender, eu entendi, esse idoso então está caindo, não é só porque ele está fraco, é porque talvez ele não está enxergando bem, ou porque talvez o sistema cognitivo dele já não consegue entender exatamente de que forma que esse movimento que é tão funcional, tão cotidiano está acontecendo. Ou então, por exemplo, ele pode já ter um início de base de uma doença neurológica ou de uma doença no sistema vestibular ou na integração desses sistemas, né? Então, o profissional que é especializado nessa área, ele é capaz de entender as demandas específicas de cada um desses sistemas e as medidas de tratamento, ou seja, de intervenção, são direcionadas a partir dessa avaliação, dessa triagem que é feita no primeiro dia. Então, no meu cotidiano, igual você me perguntou, né, a gente já tem um modelo, eu digo que é um método mesmo, de tudo que eu já entendi nesses 13 anos como fisioterapeuta especialista na pessoa idosa, é entender o que é mais frequente, o que de cara a gente precisa fazer para entender esse idoso globalmente. E isso não quer dizer que a gente trata globalmente, Exatamente. que é diferente. Porque o que eu vejo é, vamos fazer exercícios globais para a pessoa idosa e você acha que você está contemplando todas as necessidades desse paciente. Ou então vamos fazer exercício cognitivo com todo mundo, porque a gente já sabe mesmo que tem declínio no sistema cognitivo e não é bem assim. Eu digo que são intervenções aleatórias sem raciocínio clínico embasado. Então, qual que é o melhor profissional? É aquele que sabe identificar onde é a lacuna e tem uma estratégia para essa lacuna. Ou seja, ele é específico. E aí sim ele consegue entregar um resultado rápido e eficiente para a pessoa idosa com aquilo que ela realmente precisa. E não tratar globalmente, entende? Não que exercícios globais não sejam, é melhor do que nada. Lógico, não estou falando disso. Mas tem alguns casos que são muito específicos e que exercícios globais não resolvem. Vão resolver, né? Não resolvem. Ou gastam um tempo muito grande e aí, infelizmente, o que vai abaixo? O nosso nome, a nossa profissão. Como se fisioterapia não funcionasse, Exatamente. entende? E a gente tem esse preconceito, né? Exato. De que a fisioterapia ela não funciona. Tem muita gente que fala que a fisioterapia é só um choquinho, uma massagem, e não é bem assim. A fisioterapia ela engloba muito mais do que isso. E o que você falou é muito verdade, que a gente vê hoje em dia, que são as sessões. Quanto mais sessões eu faço com o meu paciente, mais ele acha que a fisioterapia não resolve. Isso é um desafio muito grande, mas isso não é só na parte do idoso, mas em si, no geral, né? Porque a gente tem muito fisioterapeuta hoje que não vai exatamente no ponto que você falou, que é no pontual, em quais é a especificidade para me chegar até aquele problema ali e tratar dentro daquele problema, ter uma estratégia para chegar ali naquele problema, né? Mas você só vai conseguir isso quando você sabe fazer uma boa avaliação. Isso. Então, eu sempre falo em todas as minhas aulas, o fisioterapeuta, na verdade, o profissional que sabe fazer um bom diagnóstico, ele sabe tratar bem. Porque se você sabe aonde é que é o elo frágil, onde é que é a ferida, você sabe. É mais fácil você saber o quê, é mais fácil saber o como do que o quê. Por isso que você precisa de ter esse olhar global e, ao mesmo tempo, direcionado na intervenção para você ter o resultado. E mais do que isso, eu vou um pouco além. É você entender quais são as expectativas desse paciente em relação ao serviço que está sendo solicitado, a fisioterapia. Então, é comum também o fisioterapeuta chegar na casa da pessoa idosa e querer fazer exercícios globais e o idoso, na verdade, ele só quer acabar com a dor, entendeu? Então, a nossa eficiência, a nossa qualidade de assistência, ela está equiparada
a suprir as necessidades e as expectativas do cliente. Pensando em negócio, né, para além da saúde, é a mesma coisa. Hoje você precisa solucionar a dor do seu cliente. E isso precisa estar muito claro desde também do primeiro dia na avaliação. Na avaliação. Entendi. Então, Cíntia, acho que uma coisa que tá pegando bem, né? Já que você tá falando, a gente falou um pouquinho de avaliação, a gente falou um pouquinho de material, a gente falou um pouquinho sobre empreender. Acho que é uma pergunta muito importante com relação a como fazer o marketing do negócio, né? Que até porque para o público idoso, a gente está falando de um público, como a gente já comentou, que é um público mais vulnerável, então a gente tem que ter um cuidado para fazer o negócio com ele, com esse tipo de público, porque para não gerar nenhum tipo de constrangimento, até mesmo para a própria imagem da empresa, do fisioterapeuta em si. E a gente vê que, porque como foi dito aqui no podcast, algum idoso pode ter um problema cognitivo, tem que conversar bem com os familiares a respeito disso. E a gente vê que alguns profissionais hoje em dia, eles estão usando muito as redes sociais para promover esses produtos, serviços. Então, qual que você acha assim, que é como fazer esse marketing nas redes sociais hoje em dia? A gente tem várias vias de marketing hoje, né? Então, a gente tem os sites, blogs, tem a televisão muito menos utilizada, a rádio muito menos utilizada. Hoje tem muito podcast. Instagram, o Instagram, né? O TikTok, as redes sociais hoje é a nossa grande vitrine de divulgação de serviços. E é de graça. O melhor, né? É o melhor e é de graça. E o que você consegue maior escalabilidade de levar informação e levar a sua mensagem e levar o seu serviço. E só desculpa te cortar, tem que tomar muito cuidado por ser de graça, porque pode ter muita informação ruim nessas plataformas sociais em si, que a gente fala que são as redes sociais, então a gente tem que tomar cuidado com qual tipo de profissional em si, né? Pode continuar. E para mim, essa qualidade da informação, ela está muito próxima da qualidade de assistência também que a pessoa oferece. Porque se a pessoa tem um cuidado de como ela vai levar essa informação ao público final dela, é possível que ela tenha um cuidado também na qualidade de assistência que ela oferece para aquele público. E hoje, dentro da gerontologia, dentro do universo da pessoa idosa voltado para o marketing, eu vejo duas principais personas. Persona é nosso público-alvo, né? Então, a gente tem hoje, quem assiste é o idoso ou quem assiste é o filho do idoso. São os dois principais públicos que a gente direciona a nossa comunicação. Então, são comunicações, inclusive, diferentes, porque são dores diferentes. Eu vou te dar um exemplo. O idoso vai lá no Instagram e ele vai ver, o senhor tem dor na coluna, ou o senhor tem dificuldade para se abaixar para pegar o objeto, ou o senhor sente que está andando e está desequilibrando frequentemente, eu tenho a solução para você. Ou eu tenho 3 dicas para evitar que o seu desequilibre. Isso a gente está conversando com a pessoa idosa. E a segunda grande via, você vê que o seu pai está desequilibrando, ou você percebe que seu pai não anda da mesma forma que ele andava, tem dificuldades para realizar as tarefas do dia a dia, ou precisa de ajuda para fazer algumas coisas fora de casa. Então, a gente tem uma segunda comunicação. O nicho também, que é uma ajudar o familiar, direcionar para o familiar. Exato, né? Que eu vou te falar que hoje, pelo menos dentro do meu modelo de negócio, é quem mais me procura. São os familiares, principalmente filhos da pessoa idosa, porque nem sempre o idoso percebe que precisa, ou porque ele foi encaminhado por outro profissional, médico, outro profissional da saúde. Então, o olhar do familiar externo é que modula, monitora como está acontecendo esse envelhecimento do pai, da mãe, do vô e da avó. Então, eles nos buscam com mais frequência. Então, o nosso marketing também pode ser direcionado para essas pessoas que são os familiares. E aí sim, são as dores e necessidades. Por exemplo, o familiar, ele quer que o idoso envelheça de forma ativa, com qualidade de vida, com felicidade. No final das contas, o filho só quer ver o pai feliz. Sim. Ele quer ver o pai com independência, com autonomia, com as atividades do dia a dia, porque ele sabe que se o pai dele
adoecer e cair de cama, para quem que vai cair essa demanda? Para ele. Para ele. ele. O próprio familiar. Exato. Então, acho que a pessoa procura que a pessoa idosa tenha a funcionalidade, consiga a independência mantida até para que ela tenha o conforto de poder ir trabalhar, de poder fazer outras coisas do dia a dia e não ficar ali dependendo ali especificamente para cuidar ali, né, do familiar em si. E não só o tempo de cuidado e a demanda, como também custos. Hoje a gente tem, inclusive, um dos maiores custos do sistema de saúde é a internação, reinternação de idosos com múltiplas comorbidades, com fragilidade, com quedas, com cirurgias ortopédicas de colo de fêmur, de fratura de quadril. Então, os custos disso, principalmente se a família não tem um plano de saúde ou não tem recursos disponíveis para poder investir nesse envelhecimento, que é a realidade nossa de classe média, o familiar quer que o idoso não tenha que se expor a esse tipo de situação. Então, quando a gente pensa hoje em cuidado direcionado e centrado à pessoa, a gente tenta ao máximo postergar condições de saúde, condições clínicas de comorbidades, a gente chama de eventos adversos, que é quedas, hospitalizações, adoecimentos, né? O mais longe possível, se puder nem acontecer. Então, quando a gente tem essa possibilidade de entrar com programas de prevenção, de promoção de saúde direcionado para essa pessoa, é bom para todo mundo. É bom para o idoso que envelhece melhor, de forma ativa e de forma com autonomia e independência, e para a família que tem seus recursos preservados e também a sua independência, autonomia e a integração ali sim. Com esse idoso, né, na vida no cotidiano, na vida do dia a dia. Entendi. Cíntia, infelizmente a gente chegou na nossa última pergunta. Eu sei que o papo tá muito bom, tá gostoso. Poderia ficar aqui conversando com você o resto da noite. Mas infelizmente a gente tem um tempo, né? Enfim, tá muito bom e eu tenho a agradecer porque eu como estudante de fisioterapia, eu tô aprendendo muito aqui com você também, tô tendo uma visão geral, enfim, do que é em si, né? E eu queria te perguntar, assim, quais são os modelos hoje de financiamento disponíveis para os empreendedores que desejam investir hoje, você que tá querendo se especializar nessa área de gerontologia, o que ele tem aí o que você, na sua visão, dentro da sua prática desses 13 anos aí, você enxerga aí nesses modelos de financiamento? A gente tem algumas medidas de suporte governamental, alguns bancos, como o BNDES, como o Banco do Brasil, que oferecem ao empreendedor. Tem vários órgãos, como, por exemplo, o SEBRAE, que oferece também oportunidade de fomento, de suporte, não só o financeiro, como também o de capacitação para o empreendedor, para ele conseguir ter sucesso, né? Mas a minha dica para essas pessoas que querem começar a empreender, eu acredito que eu passei bem pela parte da necessidade de ter conhecimento da área, e não só da área, como das outras habilidades que nós mencionamos aqui, mas começar um passo de cada vez, sabe? Sim. Porque a gente tem hoje dados estatísticos do IBGE que são assustadores. 60% das novas empresas fecham no primeiro ano, 80% antes dos 5 anos. Então, eu vejo até uma imaturidade, uma inconsequência das pessoas em não se capacitar e fazer grandes investimentos de uma forma sem estrutura, sem conhecimento, sem as necessidades básicas de um empreendedor, e aí o curso é exatamente falir, né? Sim. Então, realmente utilizar desses recursos que a gente tem, mas não depender deles. Porque se você pega um investimento muito alto, o risco é muito alto, então se você não tem um sucesso no seu negócio, você também tem como é que fala? Um declínio? Não, um prejuízo muito alto, né? Então eu, por exemplo, eu comecei a empreender com 2 fisioterapeutas. Foi no meio da pandemia, onde a minha agenda lotou, eu já atendia domiciliar,
E eu pensei assim, agora, o que eu vou fazer? Eu fiz do limão uma limonada. Exatamente. Eu já dava aula na pós-graduação, eu já dava aula em cursos, eu peguei os meus alunos, falei assim, vem cá, Vamos trabalhar junto, vamos criar a ramificação do meu negócio, do meu método, da forma como eu faço hoje, com a minha experiência. Então, eu capacitei uma equipe e comecei com 2 pessoas, hoje minha equipe tem 10. E assim, eu pretendo ir escalando isso cada vez mais. Então, eu entendo que essa escala, esse crescimento, ele tem que ser racional, maduro, Sim. passo a passo. E isso é importante com muita sabedoria. Entendi. Dá o passo a passo com muita sabedoria. E Cíntia, agora eu vou deixar o finalzinho, né, infelizmente, para você falar um pouquinho da sua empresa, para você divulgar a sua empresa aqui. Eu sei que você atua aqui na região de Belo Horizonte, né, em região metropolitana também, se eu não me engano. E passar também para quem quiser, viu, o pessoal aqui de Belo Horizonte, quiser o contato da Cíntia, passar as redes sociais, você fica à vontade agora para você falar um pouquinho da sua, Obrigada. Da sua empresa. Tá? Então, minha empresa se chama Vitalidade Serviços em Saúde do Idoso. E a gente tem uma empresa de home care, e é uma empresa multiprofissional. Então, nós temos hoje 7 fisioterapeutas, uma TO, uma fono, uma psicóloga, uma médica. E a assistência, ela é global à pessoa idosa. Então, nós identificamos a partir de uma avaliação inicial quais são as necessidades profissionais que ele precisa, né? Quais são as demandas, e encaminhamos o profissional mais adequado para aquela demanda. Então, hoje nós atendemos em Belo Horizonte, né? Somente atendimento domiciliar. Então, basicamente, é este ramo do meu negócio, né? E o Instagram da Vitalidade é VitalidadeBH, @VitalidadeBH. Segue lá, viu, pessoal? E o meu é Cíntia Freire, Gerontologia, e eu também empreendo em cursos, né, em lançamentos digitais. Legal. Eu tenho um curso que se chama Descomplicando a Marcha da Pessoa Idosa. Esse curso ele é direcionado para o entendimento global, porém eu aprofundo mais na análise biomecânica da marcha e as alterações específicas do envelhecimento, desde a avaliação até o tratamento. Então, a gente corre aí por todos os questionários, avaliação do movimento, entendendo, construindo um raciocínio clínico que é direcionado para as especificações daquelas alterações e trazendo globalmente a funcionalidade, a independência, a autonomia, que no final das contas é o que a gente deseja oferecer para esse paciente idoso, né? Então, basicamente, são esses os meus braços de negócios. São vários braços, né? E é isso, estou à disposição aí para a galera que quiser entrar em contato. Eu sou muito disponível e eu adoro trocar ideias sobre o assunto. Acho muito legal, se precisarem de mim, né, para tirar dúvidas, entender melhor, estou à disposição. E muito obrigada mais uma vez. Só chamar lá, né, no Instagram, procura ela, viu, pessoal? Cíntia Freire. Gerontologia. É uma pessoa que atendeu a gente de braços abertos, foi super legal. A gente teve uma comunicação legal aí durante esses dias para a gente preparar esse podcast. E, enfim, tanto eu, Davidson, né, agradeço muito a sua presença, você ter aceitado esse desafio. Nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, você veio abrir aí com chave de ouro, né? Obrigada. Então eu queria te agradecer por isso e a gente se vê em uma próxima aí. E pessoal, vá lá, o curso dela é super interessante, viu? Depois vocês acompanham ela nas redes sociais. Então a gente fica aí com mais um Conexão Físio e boa noite para todos vocês. Obrigada, Deus. Obrigado, Cíntia. Adorei.